Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Benedito Mbieie, o canal que lhe traz novidades para si, caríssimo estudante que está se formando nos cursos técnicos de saúde, sobretudo no curso de enfermagem. E também para si, caríssimo colega de profissão, colega enfermeiro. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Benedito Mbieie. Inscreva-se ao nosso canal, ative o sino das notificações, deixe os seus likes, seus comentários e suas sugestões. Não esqueça de partilhar este vídeo. Ajude-nos a alcançar o maior número de pessoas que forem possíveis. Hoje estamos aqui para abordarmos de um tema muito importante, o tema que lhe interessa também bastante. Tá? Hoje vamos falar do cateterismo nasogástrico, ou simplesmente a colocação da sonda nasogástrica. Caríssimo, esta aula o professor Benedito Mbieie vai ministrar ela em duas partes. Tá? A primeira parte, que é este vídeo, vamos simplesmente falar dos aspectos teóricos do cateterismo nasogástrico. Tá? Aspectos como o conceito, quem é o profissional responsável pela realização do mesmo procedimento, qual é a finalidade do cateterismo nasogástrico, quais são os materiais necessários, as etapas ou então a técnica de aplicação e as possíveis complicações que podem advir do mesmo procedimento. Tá? Na segunda parte da mesma aula, que por sinal será outro vídeo, o professor e enfermeiro Benedito vai ensinar para você passo a passo, tá? Como se realiza a colocação da sonda nasogástrica. Vamos para o que nos interessa para este vídeo, que é o aspecto teórico do cateterismo nasogástrico. O que é o cateterismo nasogástrico, caríssimo estudante? Ao falarmos do cateterismo nasogástrico, estamos a falar da introdução de uma sonda por meio do nariz até ao estômago do paciente. Tá? O cateterismo nasogástrico é a introdução da sonda por meio do nariz até ao estômago do paciente. Quem é o profissional que pode realizar este procedimento? O cateterismo nasogástrico pode ser realizado por enfermeiro, técnico de enfermagem, também pode ser realizado por um auxiliar de enfermagem, desde que este auxiliar tenha a competência e a qualificação necessária. Tá? Na ausência desses três técnicos, também o procedimento pode ser executado por um médico. Tá? Ok. Qual é a finalidade do cateterismo nasogástrico? Vamos separar aqui duas finalidades fundamentais. Tá? Temos a finalidade terapêutica, ou então a indicação terapêutica, e também temos a indicação diagnóstica, ou então a finalidade diagnóstica. Vamos desenvolver aqui as finalidades que estão dentro da finalidade terapêutica. Tá? A colocação da sonda nasogástrica tem por finalidade terapêutica a drenagem de conteúdo gástrico para para aliviar a distensão abdominal nas situações pós-operatórias, ou então pós-cirúrgicas. Repetindo, a primeira finalidade terapêutica do cateterismo nasogástrico é promover a drenagem de conteúdo gástrico para aliviar a distensão abdominal nas situações pós-cirúrgicas. Outra finalidade terapêutica para promover a nutrição enteral, tá? Ou então simplesmente como forma de alimentarmos o paciente. Tá? Também o cateterismo nasogástrico, como finalidade terapêutica, também pode servir para prevenir as situações de broncoconstrição. Tá? Para prevenir
as situações de broncoconstrição. Também, sempre dentro das finalidades terapêuticas, o cateterismo nasogástrico pode servir como forma de administrar medicamento. Tá? Nós podemos colocar a sonda desde o nariz do paciente até ao estômago do mesmo como forma de administrarmos medicamentos. Tá? Entre tantas outras indicações terapêuticas que podem existir. Passamos para as indicações diagnósticas, ou seja, para a indicação diagnóstica. Tá? Como indicação diagnóstica, a sonda nasogástrica ou o cateterismo nasogástrico tem por finalidade promover a análise do conteúdo gástrico nas situações de envenenamentos, em situações que envolvem intoxicação. Tá? Então, podemos colocar a sonda que vai até o estômago do paciente como forma de removermos, drenarmos o suco gástrico e pegarmos neste suco, encaminhar para os laboratórios para merecer os devidos exames. Tá? Esta é a finalidade terapêutica do cateterismo nasogástrico. Quais são os materiais necessários que o profissional deve preparar durante a execução deste procedimento? Caríssimo, como qualquer procedimento em técnicas de enfermagem ou na carreira de enfermagem, todas as técnicas envolvem materiais necessários para a sua execução. Tá? Agora, para o procedimento que nós estamos aqui a abordar neste vídeo, que é o cateterismo nasogástrico, os materiais necessários que o enfermeiro deve preparar são um tabuleiro devidamente higienizado, devidamente esterilizado. Tá? O tabuleiro vai nos ajudar na questão de transportar os materiais, tá? Para evitar colocar todos os materiais na mão. Tá? Precisaremos do tabuleiro como o suporte. Tá? Dentro do tabuleiro, o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar nele uma sonda nasogástrica, tá? De tamanho adequado, então de calibre adequado. Também vamos colocar no mesmo tabuleiro um tubo de lidocaína em gel, que irá nos ajudar para lubrificarmos a sonda de maneiras que a sua passagem seja sem qualquer dificuldade e que também não cause qualquer tipo de dor. Precisaremos de um par de luvas de procedimento, uma máscara cirúrgica, adesivo, uma seringa de 20 ml, que também será útil nas situações da testagem, tá? Para sabermos se a sonda está realmente no estômago ou não. De igual modo, precisaremos de um estetoscópio, que também será muito útil na questão ou na situação da confirmação, se a sonda está ou não no estômago. Precisaremos também de pacotes de gases, tá? Ou ainda a compressa, tá? Que serão embebidos ao soro fisiológico para promovermos a limpeza das narinas. Também precisaremos de um copo com água, tá? A água que nós teremos poderá servir para duas coisas. Primeiro, antes de inserirmos a sonda, poderíamos dar a água para o paciente beber como forma de estimularmos os movimentos peristálticos, tá? Que iriam visar exatamente preparar o trato gastrointestinal para receber a sonda sem nenhuma dificuldade. Se não for para dar ao paciente beber, a água também poderá servir ou vai servir como um dos materiais para a testagem, que nos vai remeter à confirmação se realmente a sonda está também no estômago ou não. Tá? Na aula prática, onde o professor Benedito vai demonstrar para você, você vai ver, tá? Como fazer isso. Também podemos precisar de um saco coletor, caso a gente precise manter
o nosso sistema totalmente aberto para promover uma drenagem constante, tá? Então precisaremos de um saco coletor. Se formos para administrar os medicamentos, logo precisaremos do medicamento a ser administrado. E este medicamento deve ser administrado de acordo ou conforme a prescrição médica. Outro material que também pode, em caso de necessidade, se formos para alimentarmos o doente, então precisamos ter também a dieta, tá? Então, alguns materiais poderão fazer parte ou não, dependendo da situação, tá? A dieta só estará presente se colocamos a sonda para alimentar, tá? Assim como a medicação, tá? Há materiais que só estarão presentes dependendo da finalidade pela qual introduzimos a sonda, tá? Não esquecer disto. Técnicas de aplicação. Principais etapas a ter em conta durante a colocação da sonda nasogástrica. Primeiro passo, chama-se identificação, tá? Onde o enfermeiro identifica-se ao paciente e também procura confirmar a identificação do mesmo paciente, perguntando ao paciente ou ainda verificando a pulseira de identificação, tá? E algumas informações também necessárias que estão no prontuário do doente, para comparar se estamos diante do doente certo ou não. Outro passo, o passo a seguir, fazer a preparação psicológica, tá? Onde iremos informar o procedimento a ser executado ao doente e justificar o porquê do mesmo procedimento. Depois da preparação psicológica, a etapa a seguir é a questão da lavagem das mãos, então a higienização das mãos e depois a preparação dos materiais. Depois de prepararmos os materiais, o passo a seguir é calçar as luvas de procedimento. Depois de calçarmos as luvas de procedimento, vamos orientar ou então posicionar o paciente na posição Foley, tá? Também vou demonstrar isso na prática, como é que é esta posição Foley. Depois de posicionarmos o paciente na posição Foley, o passo a seguir vamos realizar a inspeção do nariz, tá? Precisaremos inspeccionar o nariz quanto à presença de alguma obstrução, ou então quanto à presença de qualquer tipo de fator que nos impossibilita, ou então que nos pode impedir na realização do procedimento. Outra etapa a seguir é a colocação de uma toalha sobre o tórax do paciente, tá? Essa toalha vai ser muito útil, tá? Primeiro, em caso, por exemplo, de vômito, poderá impedir com que os fluidos alcancem a roupa do paciente, enfim. Como também a mesma toalha poderá nos servir para a gente poder pousar a sonda no momento de tirarmos as medidas da mesma, tá? Ok, então, depois de colocarmos a toalha sobre o tórax do paciente, vamos pegar a sonda e fazer a sua medição, tá? Vamos medir. Mediremos a sonda começando da ponta do nariz, ou então do ápice, tá? O ápice do nariz, até ao pavilhão auricular, esticando a mesma sonda até junto do apêndice xifoide, ou então junto do processo xifoide. Lá exatamente onde termina o osso externo, tá? Ou então juntamente na região epigástrica, tá? Vamos esticar a sonda até ali e fazermos uma marcação, tá? Que poderá ser com marcador ou também com adesivo. Ok. Depois de medirmos a sonda, a fase a seguir, ou a etapa a seguir, é a lubrificação, tá? Vamos lubrificar a sonda com um anestésico em gel. Depois, introduzir a mesma sonda pelo nariz
passando pela faringe, esôfago. Mas na medida que vai introduzindo, você vai solicitar ao paciente que realize movimentos de deglutição, tá? Porque isso irá facilitar a passagem da sonda. Depois de termos inserido a sonda, caríssimo, o passo a seguir é a certificação, tá? Devemos certificar se realmente a sonda está no estômago ou não. Você vai ver na prática como se faz a certificação, ou então a confirmação se a sonda foi devidamente posicionada ou não. Após a confirmação de que a sonda está no estômago, então vamos fixá-la, tá? Com adesivos, tá? E também, se for para manter ele em um sistema fechado, então vamos conectar ao saco coletor, tá? Se for para alimentar, vamos conectar à dieta. Se for para administrar os medicamentos, vamos pegar, por exemplo, alguma seringa, aspirarmos o medicamento na seringa e conectarmos junto da sonda e procedermos à administração de medicamentos. Depois, o último, vamos limpar as narinas do paciente para remover o excesso da lidocaína. Tá? Caso haja derramamento da lidocaína, então devemos proceder à sua remoção. A partir desse momento, temos a sonda devidamente colocada ou inserida. Tá? Quais são as possíveis complicações que podem advir do mesmo procedimento? Se a sonda for mal aplicada, pode trazer complicações como dificuldades respiratórias, tá? Pode causar vômitos, pode causar lesões ao longo da faringe, ao longo do esôfago e também ao longo do próprio estômago, tá? Pode ferir as mucosas que revestem internamente os órgãos que acabei de citar. Espero que esta aula sirva a pena. Curta os nossos vídeos, partilhe ao maior número de pessoas que forem possíveis. Não esqueça de deixar os seus likes e subscrever-se ao nosso canal Benedito Mbiei. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau.